A aula de hoje é sobre a explicação científica, física, por trás da lei da atração, por trás da lei da cocriação, tá? Porque essa tal de lei da atração ela não surgiu do nada. Ela começou embasada em experimentos científicos da física quântica ou mecânica quântica. A física quântica surgiu a partir do momento que os físicos perceberam que nem tudo podia ser explicado pela física newtoniana, né? A física newtoniana, ela explica aquilo que é a matéria, a macromatéria, né? Quando se torna micro, quando a gente fala de partículas subatômicas, a física de Newton não consegue, foge das leis de Newton, não fecha. Então, a partir disso, começou-se estudos que surgiu através do Max Planck, não sei como é que fala, a nova física, né? A física moderna, mecânica quântica ou física quântica. Então, é a física que explica a energia. É a física que explica os movimentos não materiais da energia, aquilo que é subatômico. Vamos lá, se eu pegar essa caneta e eu começar a olhar, botar um microscópio lá muito potente, começar a olhar através dessa caneta, eu vou encontrar a substância, depois a molécula, depois o átomo. Se eu olhar dentro do átomo, eu vou encontrar elétrons e um núcleo que tem prótons e nêutrons. Se eu olhar dentro dos prótons e nêutrons, eu vou encontrar os quarks. Se eu olhar dentro dos quarks, eu vou encontrar os bósons de Higgs ou as supercordas, que se eu olhar dentro deles, não tem nada. Ou seja, tem energia. É só energia vibrando. Então, resumindo, toda a matéria, no fundo, no tijolinho, o menor tijolinho dela, é energia condensada. É energia vibrando numa frequência mais densa, tá? Dali que vem aquela história que tudo é energia. Toda a matéria, no fundo, é energia. É energia condensada. Mas, a partir disso, tem estudos que provam que justamente tudo é matéria e energia ao mesmo tempo. Como assim, Vanessa? Vamos lá. Ali surge o tal do experimento da dupla fenda, que é o experimento mais famoso dentro da lei da atração. Quem já ouviu falar? Tá, deixa eu parar de compartilhar. Agora deixa eu explicar por que isso. Quando eles foram jogar feixes de luz, fótons, elétrons, o fóton é uma partícula de luz. Quando eles começaram a jogar partículas de luz em uma única fenda, tava lá as marquinhas bonitas em uma só. Quando jogavam fótons de luz em duas fendas, acontecia a mesma coisa que com a água. Virava várias marcas. Traduzindo que esse fóton, por vezes, se comportava como partícula, realmente, e por vezes se comportava como onda. Só que olha o mais legal. Quando a galera lá que estava fazendo o experimento observava o experimento acontecer, ele sempre se comportava como partícula. Quando o pessoal não olhava, quando o pessoal olhava só depois, ele se comportava como onda. E esse experimento foi repetido muitas e muitas vezes. Toda vez que a pessoa observava o experimento, partícula. Quando ninguém olhava, onda. Ou seja, depois de muitos outros estudos, chegou-se à conclusão que quem colapsa a energia em matéria é a consciência do observador. No mundo microscópico, no mundo subatômico, tudo é energia até o momento que você observa. Parece louco, né? Se a gente trouxer isso para o mundo macroscópico, seria como? Se eu não tô olhando atrás de mim, não tem nada. É só energia em potencial. Somente quando eu observo, quando eu tomo consciência, é que ela se torna matéria, tá? Óbvio, gente, aqui no mundo material a gente tá colapsando a matéria o tempo todo. São várias consciências colapsando. Então, tudo é matéria o tempo todo. Até porque é macro. E essa energia, ela tá vibrando muito densa. Então, quanto mais densa ela vibra, mais matéria ela é. Tá? Eu falei que eu ia explodir a mente de vocês hoje, tá? Eu vou falar dos vários estudos, tentando trazer de uma forma bem prática para depois a gente chegar nas conclusões que a gente quer chegar no nosso dia a dia, tá?
Isso vocês não têm que decorar. Isso é só para vocês entenderem de onde surgiu toda essa ideia, para isso não ficar tão no abstrato. Porque tem estudos científicos que comprovam a lei da atração, basicamente, tá? Ali surgiram vários físicos, tá? Que entram como pessoas importantes nesse estudo, que comprova, por fim, que a lei da atração existe, que é a nossa consciência que colapsa a energia em matéria e faz as coisas acontecerem. Claro, no mundo subatômico, né? A gente não pode dizer que funciona da mesma forma aqui na matéria. Só que, gente, no fundo funciona. A única coisa que muda é o tempo e o espaço. Lá nas subpartículas não tem tempo e espaço. Eu já vou falar por quê, tá? Aqui no nosso mundo macro tem tempo e espaço. E é por isso que as coisas parecem colapsar de forma mais lenta. Tem todo um movimento que tem que acontecer para as coisas funcionarem, tá? No micro não. No micro não tem tempo e espaço. Como assim? Aí vem um outro estudo. Um estudo chamado Experimento do Entrelaçamento Quântico. O que é isso? Imagine o seguinte, o que eles fizeram? Eles pegaram dois elétrons, quer dizer, um elétron negativo e um positron, que é um elétron positivo, na verdade, tá? Se esses dois elétrons entram em contato, um é positivo, um é negativo. Se eles entraram em contato uma vez e eles foram separados, não importa a distância que eles foram separados, um pode estar lá no Japão e o outro aqui no Brasil. Se eu mudar o spin do positivo desse aqui para negativo, esse aqui muda instantaneamente. Não tem tempo, é no ato. Se eu tornar esse aqui negativo em positivo, esse aqui que era positivo, ele vai se transformar em negativo instantaneamente. Sem tempo diferente e sem espaço. Ou seja, uma vez conectados, permanecem conectados, não importa o espaço e o tempo. Tá? Isso significa que no mundo subatômico não tem espaço, não tem tempo. As coisas acontecem instantaneamente. No mundo da energia, o espaço não interfere e o tempo também não. Por isso que quando a gente pensa, vamos fazer um reiki à distância, reiki é energia. Quando eu falo de energia, não importa onde a pessoa tá. Quando eu falo de energia num tratamento vibracional, num alinhamento de chakras, ou até mesmo, vamos lá, numa macumba, ai que horror, não tem tempo e espaço. Energia é energia, ela vai chegar onde ela tem que chegar. Claro que quanto mais densa essa energia vai ficando, mais tempo e espaço ela vai tendo. Como assim, Vanessa? Vamos pensar uma coisa. Luz. Luz é energia, né? A luz, ela tem uma velocidade para chegar. Por mais que quando a gente colocar ali na tomadinha, parece instantâneo, não. Tem uma velocidade, que é 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade existe, por mais que ela pareça instantânea. Porque a luz a gente vê, né? Então a luz, mesmo sendo energia, ela é quase matéria, porque a gente consegue enxergar ela. O som. O som também. Ele é uma energia, ele é uma onda que chega até a gente. Só que é uma onda que tem uma velocidade e tem uma distância. Porque a gente, como ser humano, consegue percebê-lo. Então é uma energia vibrando mais densa. Quanto mais rápida ela vibra, menos a gente vai perceber. Menos a gente vai conseguir tocar ela. O que muda? O que muda na matéria e na energia? Velocidade da vibração. Quanto mais alto tá vibrando, mais sutil é, menos a gente enxerga, mais energia pura é. Quanto mais denso as partículas vibram, mais matéria é. Vamos trazer isso para nós aqui. Eu falo sempre da água, né? A água tem esses vários estados: líquido, gasoso e sólido. A partícula, o átomo da água, a molécula, é o mesmo.
nos 3 estados. H2O. Gelo é H2O. Né? Líquido é H2O. Vapor, H2O. Então, o que muda? Vibração. Vibração dessas partículas lá dentro. Lembra que eu falei lá dentro do núcleo, aquela energiazinha que tá lá? A que tá vibrando mais rápido é vapor. A que tá vibrando mais lento é gelo. Agora vamos para nós aqui. Nós, vestindo um corpo humano, estamos vibrando mais rápido ou menos rápido? Mais baixo. Então, quanto mais matéria, mais baixo a gente vibra. Quanto mais alto a gente está vibrando, mais perto e menos matéria, mais perto do todo, mais perto da energia cósmica, menos matéria a gente é. Pessoas que estão vibrando mais baixo, menos de 200 Hz, estão mais apegadas à matéria, estão mais dependentes da matéria, né? Estão mais em pensamentos de matéria, envolvido com questões da matéria. Pessoas que estão vibrando na sua consciência mais alta estão mais desapegadas, estão em um nível mais de ser mais elevado. Só que aqui, no planeta Terra, como ser humano, a gente tem o máximo para vibrar. Se tu vibrar acima de 1000, tu desintegra o teu corpo físico. Tu não consegue mais estar aqui. Então tem um limite até onde pode levar a nossa frequência, que é até 1000 Hz por segundo. Acima disso, você não consegue mais vestir um corpo humano. E aí, vamos lá. Dizem que se um ser de outro lugar, um ser muito ascensionado, que vibra muito alto, por que ele não pode vir aqui falar com a gente tete a tete aqui? Por que ele canaliza e não vem aqui? Porque ele ia desintegrar a gente. Pega um médium. O médium, ele canaliza um ser superior, né? O que é uma canalização, né? Aí ele manda a informação para você. Mas por que ele não vem aqui? Por que ele não vem? Ele não vem porque ele ia desintegrar a gente. Porque ele tá vibrando muito mais do que 1000 Hz. Um ser superior. Um obsessor vibra baixo. E aí ele tá aqui. O obsessor vibra baixo? Então ele consegue atuar mais na matéria. Por que os obsessores, por que os seres negativos conseguem interferir mais na nossa vida do que os seres elevados? Os seres elevados conseguem mandar informação pra gente. Através da intuição, através de canalização. Mas eles não conseguem vir atuar aqui diretamente como um ser obsessor. Justamente. O obsessor consegue chegar, ele tá na mesma faixa vibracional que nós. Que a maioria, aliás, dos seres, né? Mas um ser evoluído, não. Ele desintegraria a gente. Como uma bomba atômica. Aí eu vou trazer uma teoria bem conspiratória sobre Jesus. Vocês já ouviram falar do Santo Sudário? Uhum. O Santo Sudário é o lençol sobre o qual o corpo de Jesus estava quando foi sepultado, tá? O que acontece com o Santo Sudário? Ele existe, tá? Ele tá guardadinho lá. Existe? É. No Santo Sudário tem a imagem de Jesus impregnada nele. A imagem do corpo ali, tá? Impregnada nele. Só que eles estudam aquela impregnação ali e não tem nada que possa explicar como ele foi impregnado. Não tem como separar, não tem... É um material que é como se fosse... Vamos lá. Vocês lembram da bomba de Hiroshima? Que ficou a sombra das pessoas impregnadas nos lugares? Quem não viu isso, dá uma olhada. Na bomba de Hiroshima, você vê no chão, no solo, em paredes, só a sombra das pessoas. Ficaram impregnadas ali. O Santo Sudário é isso. É como uma sombra de Jesus que foi impregnado naquele lugar. Tá? Qual é a teoria por trás disso? Quando Jesus foi sepultado, que ele desintegrou o seu corpo, porque ele virou luz, uma energia tão grande, ele desintegrou o corpo dele, como se ele fosse uma
uma bomba atômica ali. Ele virou só luz. A consciência crística é luz muito elevada. Então desintegrou o corpo dele. O corpo dele não tá em lugar nenhum. Por isso que nunca acharam o corpo dele. Nunca acharam o corpo de Jesus. Porque por essa teoria do Santo Sudário, é como se ele tivesse desintegrado. Virou tão luz que ele desintegrou a matéria. E ela ficou impregnada assim como a sombra das pessoas lá na bomba de Hiroshima. E ele virou só luz. Tá? Por isso que os católicos dizem que o corpo físico ressuscitou de Jesus. Para os católicos e evangélicos, foi o corpo físico que ressuscitou. Porque não acharam corpo? Mas, gente, não foi o corpo físico que ressuscitou. Óbvio que não. Ele ressuscitou em espírito. O espírito dele, que não morre, né? O espírito não morre. Desintegrou o corpo físico, é o espírito que estava ali, que se manifestava, né? Agora, como ele se manifestava, se permitia ser visto pelas pessoas, aí eu imagino que era como se fosse quase um holograma, sabe? Porque ele em consciência desintegraria todo mundo ali também, né? Pensando dessa forma. Vamos trazer de Jesus de novo. Quando ele transformou a água em vinho, quando ele transformou um pão, ele não dividiu o pão, ele multiplicou. Da onde surgiu toda aquela matéria de pão? Desmaterializar, materializar. Como ele já tinha esse conhecimento, ele já tinha essa consciência, ele já tinha o poder de co-criar de uma forma que a gente ainda não tem, ele fazia e desfazia isso rapidamente. Outra coisa, e é muito isso, ele falava muito disso. Tipo, creem que já receberam. Que receberão, né? Receberam no passado. Quando ele disse que se você tiver um grão de mostarda de fé, do tamanho de a fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria uma montanha? Ele tá falando disso. Quando a gente chegar num nível de entender que a gente tem dentro da gente esse poder de cocriar, sem duvidar, porque o que ferra pra nós é a dúvida não nos ferra. Porque a gente coloca a dúvida. Ali que eu digo que o ego entra em ação, né? Que o ego sabota. Olha quando Jesus andou sobre as águas. Ele convidou Pedro para andar também. E o Pedro andou até o momento que ele duvidou. E ele afundou. Vanessa, isso da cocriação e materialização que a gente está falando lembra muito também, eu não sei se tem relação com aquela ideia de alquimia, né? Que acho que na época era a transformação do ouro, né? Matéria. Exato. Não sei se tem alguma relação. Sim, tudo também, né? A gente vai trazer uma aula sobre alquimia consciencial. Tem várias maneiras de olhar para essa tal da alquimia consciencial. Tem teorias que falam que os esotéricos, né, os iniciados da época, falavam a linguagem de alquimia, transformar ferro em ouro, né, metal em ouro, que na verdade eles estavam querendo falar sobre a lapidação da consciência, transformar o homem primitivo, bruto, em um homem iluminado, tá? Que também é. Tu vai lapidando, né? Eles usavam essa alquimia consciencial. Ali é alquimia consciencial literalmente. Transformaram uma consciência bruta, primitiva, em uma consciência evoluída, tá? Mas também envolve todos os outros processos. Também a gente poderia olhar para isso como um processo de co-criar, de transformar, de transformar qualquer matéria naquilo que a gente desejar. Óbvio, de novo, gente, a gente está encarnado no mundo humano, com as nossas limitações, com o nosso ego. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem ego. E o ego limita muito todo esse processo. Aqui, a gente não vai conseguir fazer isso de... Na minha garagem agora, a X1 que eu quero comprar. Entendeu? Não. Não vai acontecer assim. Eu tava focado nisso, formando o carro que eu queria aqui agora. Tu tava já? Lá na impressora 3D, tô morando lá pra fora agora, lá quase não... Ó, mas eu vou contar qual é o processo aqui pra gente, tá? Eu desejo algo. Eu desejo porque eu quero, não porque eu preciso. Ali já vai mudar muita coisa, tá? Tudo que eu preciso, eu boto medo, eu boto dúvida, eu boto escassez. Qual é a informação que eu tô mandando? É falta. O que eu emano, eu atraio. Se eu emano falta, eu atraio falta. Tá? Então, quando eu quero algo, eu desejo porque eu quero, não porque eu preciso. No momento que eu coloco, isso aqui vai ser meu, eu quero viver essa experiência, ok.
Nesse momento eu já crio como se fosse um molde energético, no outro plano. Tudo que se torna matéria, primeiro tem que ter um molde energético. Isso hoje a ciência já comprova, por exemplo, a semente, ela tem uma informação, né? Dentro da sementinha tem uma informação. Essa informação, ela cria um molde energético. Esse molde hoje, ele é visto, inclusive, quando você recorta uma folha, o desenho da folha continua ali. Quando você amputa um braço, o molde energético do braço continua ali, por isso às vezes continua aquela dor fantasma. Já ouviram falar, né? Da dor fantasma? O molde energético é o que vem primeiro. Então, quando você deseja algo, se cria um molde energético no outro plano, tá? Ok, eu criei o molde energético do carro que eu quero ter. Só que a gente vive no mundo material. Esse molde energético, ele contém uma informação. Ele contém uma assinatura energética que ele sabe exatamente o que ele precisa atrair, as coisas que precisam acontecer para que aquele carro venha para você na tua vida. No mundo material, ele vai atrair o quê? Ele não vai atrair carbono, fósforo. Não, ele vai atrair situações, pessoas, oportunidades. Entendem a diferença? Diferente de Jesus. Jesus atraía os átomos necessários para fazer aquilo acontecer. A gente ainda não consegue fazer isso. Então, para nós, o tempo e o espaço é mais lento. A gente tá dependente de tempo e espaço. Então, a gente atrai situações, pessoas, possibilidades, oportunidades. E isso vai fazendo a coisa cocriar na nossa vida. Isso é importante ter essa clareza, porque senão a gente fica com aquela ideia que a gente vai materializar, né? E vou te dizer, tem seres humanos que já conseguiram chegar nesse lugar de materializar. Já. Inclusive, tem um indiano, daqui a pouco eu lembro dele, um guru lá, que elevou tanto seu nível de consciência que ele materializava joias. Jogar no Google aí, vocês vão descobrir. Eu tô lendo um livro que é Autobiografia de um Yogi, que é a história de Yogananda, que ele conta as histórias dos mestres, que ele aprendeu até se tornar também esse mestre evoluído. E assim, gente, eles materializavam e desmaterializavam, inclusive, o corpo físico deles. E ali vem um outro estudo da física quântica que prova esse tipo de coisa. Que quando tu deseja e tu solta, o negócio acontece. Quando tu deseja e tu fica pressionando ele trava. Esse estudo ele foi chamado de efeito xenoquântico ou efeito Zenão. Já ouviram falar dele? Não. O que acontece? Lembra que eu falei que quando a pessoa olha para o experimento, a onda se torna partícula, né? O que eles perceberam? Que se eles continuavam observando, a onda não vai para frente, a partícula fica paralisada, tá? Outra coisa, se eles olham e eles ficam medindo o sistema muito frequentemente, a partícula segue paralisada. Gente, as coisas só evoluem com ondas, tá? A partícula... Exatamente, ou seja... Eles entenderam que se tu fica pressionando demais, tu fica conferindo demais, tu fica pensando demais, tu paralisa o sistema. Ele não anda. Quando eu falo em conferência, é como se tivesse a dúvida. Entendeu? Mas será que realmente? Mas será que realmente? Tu tá indo lá conferir porque tu tá duvidando. Por exemplo, assim, eu desejo uma coisa, mas eu fico, mas será que eu vou conseguir aquilo ali? Mas será que realmente... Sabe? Eu fico botando dúvida, eu fico indo conferir aquilo ali, eu fico botando pressão em cima do sistema. Toda vez que eu boto dúvida, toda vez que eu boto pressão, toda vez que eu boto medo daquilo não tá certo, medo daquilo dar errado, eu paraliso o sistema. O medo de não acontecer é a dúvida. A dúvida paralisa, porque é como se o universo dissesse assim, tá, primeiro se decide se é isso mesmo que tu quer. Por isso tu tá com dúvida, não vamos fazer. Mano, tem uma coisa que parece paradoxal. No que a Vanessa está falando, mas que não é. É que são duas coisas. Uma é o querer e fazer tudo que tu pode para que isso aconteça. E acreditar que vai dar certo. E acreditar que vai dar certo. Outra coisa é
Se não der certo, tudo bem. Que é o soltar. É o soltar. Porque assim, se tu for ver, isso aí tá permeado, ó, se a gente pegar, ó, qual foi a oração que Jesus nos deixou dita, que é a chamada oração dominical, ou como a gente conhece, como Pai Nosso. Seja Ele fala feito assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, no final das contas, ele sempre bota assim, se tu pegar uma outra oração que a gente conhece dele, no momento crítico, que ele fala assim, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Então, ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia que a gente ia tomar a pior decisão, porque ele tem a visão do futuro, ele já sabia o que ia acontecer. Ainda assim, ele pediu ao contrário. Ele pediu, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, assim, o cara tem que trabalhar por tudo, mas se der errado, é porque não era para dar certo. Ali entra um outro Tá aí uma conceito. pergunta. Tá, peraí. Aí tem uma frasezinha que resume isso, tá? Não desista fácil, mas também não insista sempre. Vai na tua Olha, pelo intuição. menos mais uma etapa, né? Aprenda pela intuição. Ali a gente tem que olhar pra intuição. Mas eu acho que eu devo insistir mais um pouco, porque às vezes tu tem que bater na mesma porta mais que uma vez. Sim. Uhum. Mas às vezes quando a coisa sempre dá na cabeça, e você tema, tipo, eles estão te jogando na cara que não é ali. Entende? Então, ali a gente tem que aprender a observar a tua intuição. Tem uma outra lei da física quântica, tá? Que isso tudo é estudo comprovado. Que a gente não deve esquecer que nós somos os observadores que cocriam a realidade. Só que nós também somos observados. A gente também é observado. Então A gente é co-criador, né? A gente é co-criador. Acima de nós também tem um observador que ele decide mesmo. Se ele tá de acordo, tu tem esse poder. Se ele não tá de acordo, tu não vai ter esse poder. Vai ser feito da maneira dele, a vontade dele. Pensa o teu filho, ô Norma. Tem coisas que você deixa a tua filha fazer, que ela já pode ter a independência de fazer. Vamos lá, vamos pra cozinha. Vou deixar ela ali fritar um ovinho, vou deixar ela passar manteiguinha no pão, fazer o sanduichinho dela. Tu deixa ela criar dentro de um limite, mas tu é o observador dela. Se tu vê que aquilo ali, mesmo que vai ser gostoso, ela quer, vai ser gostoso, vai ser legal pra ela. Mas você como observador entende que aquilo ali que ela vai fazer pode até ser legal pra ela, mas vai ter uma consequência ruim. Você tem o poder final de dizer se vai dar certo ou não, se ela vai fazer ou não. Percebe? Assim em cima como embaixo, uma das 7 leis universais. Dessa mesma forma que é embaixo, aqui no nosso nuclinho familiar, da mesma forma é no universo. Tem um observador acima de nós também. Que se a gente não está preparado para aquilo, se aquilo não está no nosso caminho, mesmo a gente tendo o poder de cocriar, não vai. E tem outra questão também, tá? Lembra que as ondas interferem. Vocês viram no videozinho que eu mandei, né? Uma onda tá interferindo com a outra. Se eu tô com uma onda que eu quero e acredito e positivo, mas tem alguém junto de mim que tá pensando o contrário e botando negatividade, essas ondas interferem. Pode ser que a onda do outro vai colapsar a tua. Vai descolapsar a tua, aliás. Vai sabotar a tua, assim. Isso acontece às vezes em casa, com o nosso cônjuge, não é? Às vezes tu quer muito aquele carro ou aquela casa, mas teu cônjuge não. A gente descolapsa muitas ondas por aí. Vocês também fazem isso de vez em quando. Quando a esposa quer ir na sogra no domingo. Quer dizer, na sogra não. Na sogra de vocês, né? Quando a esposa quer ir na mãe, almoçar nos parentes, final de semana. Vocês descolapsam muitas vezes as ondas delas também. Fala sério que não. Não é? Sim, a gente faz isso. E assim também no dia a dia, gente. Não, às vezes a gente não quer fazer a lei da atração no farol quando você tá atrasado. Aí abre, vai abrir. Mas tem um outro do outro lado que também tá fazendo a mesma coisa. E se a energia dele é mais potente que a tua, ele vai descolapsar a tua e vai colapsar dele. Entende? A gente tá interferindo um no outro, nas ondas. Aí todos esses conceitos se misturam. A gente tá interferindo na onda do outro. E tem mais. Agora eu quero dar um exemplo. Primeiro, tem 2 coisas que eu não quero esquecer. Vamos lá. Tem um livro que se um dia vocês tiverem tempo, vocês que vêm da área ali da engenharia, física, matemática, essas coisas aí, vão compreender ele bem legal. Que se chama My Big Tool, que eu já falei dele.
Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, que é um físico da NASA, que escreveu esse livro. E ele faz projeção astral, ele tem todas essas manobras. E ele quer explicar a teoria de tudo, como tudo se criou, como tudo funciona, como funciona o outro lado, como funciona aqui, como a gente cocria. Só que ele explica tudo isso numa linguagem bem matemática, bem de engenharia de sistema, assim, como se fosse a Matrix mesmo. Ele explica em detalhes isso. E ele usa um exemplo seguinte. Você vai no médico, tá? Você vai acompanhado da tua esposa no médico porque você tá com, sei lá, um calombinho aqui no pescoço. E o médico, ele vai fazer um exame aqui e vai dizer, ó, tem um tumorzinho ali, tá? Mas ele pode ser benigno, só um cistozinho, a gente vai tirar, ou ele pode ser maligno. Ali é um momento de as duas possibilidades estão sobreposicionadas. As duas são possíveis, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de um experimento que prova isso. As duas são possíveis. Quem vai colapsar se vai ser uma ou vai ser outra? Principalmente você. A tua energia for muito boa, ela vai colapsar em só um cisto. Se a energia do médico for legal e ele também pensar só um cisto, mais forte para ser um cisto. Se a tua esposa colaborar também e pensar positivo, mais forte para ser um cisto. Agora, digamos que a tua energia tá boa. Não, é só um cisto. Mas o médico não tá no dia bom dele, tá? E ele acredita, não, mas isso aqui tá mais pra ser negativo. E a esposa se desespera, né? Porque é o tumor, porque é o tumor, é o tumor. Pronto, tu se ferrou. Que vai colapsar a energia mais forte. Ali. Por isso essa coisa de contar para os parentes e os amigos. Fica quieto. Fica quieto e coloca só a tua energia. Isso pra doença e isso também para as coisas que você deseja. Por que quando a gente conta que tá prestes a fazer um negócio e a inveja do outro, o olho gordo, tal que a gente fala, destrói, descolapsa aquilo que a gente quer? Comigo já aconteceu várias vezes isso. A coisa tava tudo linda pra acontecer, eu fui abrir a boca de sacola, foi contar pra uns ali, outros lá, aquela energia braba da inveja, descolapsa, tá tudo errado. Isso também acontece em todos os níveis. Aí tem um experimento da física quântica, olha, eu trazendo os experimentos que dão base pra isso, tá? Chamado Experimento do Gato de Schrödinger. Já ouviram falar? Isso é famosinho. Essa é famosinha. O gato que tá vivo, tá morto. O gato que tá vivo e tá morto ao mesmo tempo. A mesma coisa do tumor. O cara pega um gato... Tá, isso ele não fez isso na prática, né? Porque senão eu já não ia gostar dele. Mas ele, na teoria, ele pega um gato e coloca dentro de uma caixa e coloca um material radioativo ali dentro. Esse material radioativo, ele tem 50% de chance de permanecer neutro e nada acontecer. E 50% de chance dele decair o elétron e ele vazar radioatividade e o gato morrer. Fecha a caixa, tá? Lá de fora, ninguém consegue observar. Então, enquanto que ninguém abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. As duas possibilidades estão sobrepostas energeticamente. Por quê? Porque você está pensando que ele pode estar vivo, pode estar morto. Então você criou a base energética das duas possibilidades. Percebe? Você criou a base energética das duas possibilidades. Só vai colapsar mesmo quando você abrir. Quando você abrir, é que vai colapsar se ele está vivo ou está morto. Até tiver fechado, as duas possibilidades estão ali. O gato estão sobrepostas. Então o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Até o momento que você observar. Até o momento que você abrir a caixa. Vou trazer mais para próximo de nós. Eu sei que esse experimento, assim... Ai, tu fica quebrando a cabeça. Mas é exatamente isso. Quando você entende que o mundo energético, ele tá ali. Infinitas possibilidades estão ali. Você só precisa colapsar ela. Mas ela já tá disponível. Quando eu vou tirar um tarô, tá? Embaralho as cartas. Bota ali. E vou tirando. Aleatória. Só que elas estão viradas para baixo. E aí eu tô pensando em você, na tua energia. Quando eu viro a carta, ela vai me mostrar. Por essa lei, não tem nada na carta. Até o momento que eu pensei em vocês e a energia de vocês faz colapsar o que tá acontecendo. Então, esses fenômenos também, sabe? Faz parte disso. A energia que você... eu tô emanando, eu tô pensando nele, a energia dele. Então, me mostra. Eu não sei. Antes de eu virar, eu não sei o que tem ali.
Ou pode ser assim, que na hora que eu puxo, a energia já atrai a minha mão pra lá, mas às vezes é tão rápido que eu puxo ali. Tempo, espaço, não sei. A gente não sabe. Mas pode entrar nessa teoria também, né? Esse experimento do gato de Schrödinger, ele explica essa coisa da gente criar doenças, da gente curar doenças. Tem um experimento gravado, tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, do Greg Braden, num hospital espírita, onde eles trabalham energeticamente doenças incuráveis, tá? E tem a filmagem, eles filmaram dentro de uma máquina de ressonância o tumor da mulher e as pessoas fazendo sobreposição de mãos energética e pensamento, né, de cura e tudo mais. E o tumor vai reduzindo de tamanho, tu vai vendo, tu consegue ver ele fisicamente acontecendo. Tá no YouTube, vou tentar achar esse vídeo para passar lá para vocês. Então a gente materializa, desmaterializa o tempo todo. Tá, mas aí também a gente tem que saber o equilíbrio, eu não vou ser negligente. Se eu tô sentindo dor, não vou ir porque lembra que tem um observador acima de nós, né, também. E às vezes tu tem que passar por alguma situação para evoluir. Então, aquilo que tá dentro do teu livre-arbítrio, dentro do teu poder de cocriar, você vai cocriar. Então, faça o teu melhor todos os dias. Se não deu realmente, é porque o observador de cima entendeu que era dessa maneira que tinha que acontecer. E ali vem o soltar, eu desejo, mas eu não preciso estar no controle, com medo, e conferindo, e desesperado, porque se eu já desejei, já cocriei, se é permitido, vai acontecer. Se tá dentro das minhas possibilidades, vai. Vou fazer o meu melhor, focando no presente. Fala, gente, fala, dúvida. O Felipe tá com uma cara de dúvida. Manda, Felipe. Mande. Nesse momento, as minhas dúvidas estavam antes lá, que eu já discutimos. Porque aqui a gente tá vendo a base, né? A base científica de tudo isso. Mas é óbvio que quando a gente estuda o subatômico, é um mundo de distância entre o que é matéria. Aqui a coisa acontece com tempo e espaço. Então é muito mais lento, são de formas diferentes. Aí vem aquela coisa assim, ó. Uns dizem o seguinte: quanto mais detalhe você der pro universo daquilo que tu quer, mais rápido vai cocriar. Tem duas possibilidades nisso, tá? Eu visualizar com detalhe, eu coloco emoção. Mais emoção. Porque quanto mais eu me concentro e vou detalhando as coisas e vou visualizando, mais eu entro e torno aquilo como verdade e sinto a emoção como se fosse já ter acontecido. Então eu emano uma energia muito mais potente para co-criar, tá? Agora, quanto mais detalhes eu... Assim, não, mas eu quero o apartamento tal, na rua tal, no andar tal, de frente... Aí eu coloco também limitações. Vai levar mais tempo? Eu posso conseguir, mas vai levar muito mais tempo, talvez, do que se eu falar, não, eu quero um apartamento grande, bonito, que tem uma vista bonita. Entende que o universo ele tem mais condições de trabalhar e de moldar? Eu quero esse apartamento. Esse apartamento? Nada diz que tu não vai conseguir. Tu pode conseguir, mas talvez leve um pouco mais de tempo ou talvez não. Ou talvez justamente aquela coisa aconteceu como o Felipe. Tal carro, tal cor, tal. Só que compreendem também que um carro é mais fácil do que aquele apartamento naquela rua, naquele andar. E tem que ser final 3, né? Porque dá o número da sorte. Entendeu? Então, tu tá colocando alguns obstáculos no caminho, né? E aí, pode dificultar um pouco. Ou que nem a pessoa que quer uma namorada. Ah, tem que ser morena, dos olhos verdes, né? Tem que ter um sotaque tal. E tem gente que faz o checklist, não faz? E aí não acha nunca. Existe uma energia básica do universo, que a gente chama de a energia fundamental.
o vácuo quântico, às vezes é chamado também. Vácuo quântico, energia fundamental do universo, matéria escura, ou até mesmo... Tem uma outra palavrinha. Energia de ponto zero. Já ouviram esse termo também? Energia de ponto zero? O que é energia de ponto zero, vácuo quântico ou a matéria escura, né? É o último, a matéria-prima básica do universo. O que a gente chama de nada. O nada não é nada. Ele é energia de ponto zero. Se a gente voltar, vamos pegar pela física, pela ciência. O que a ciência fala de onde começou o universo? Do Big Bang, né? Daquela explosão primária, que o que era? Uma partícula do tamanho da cabeça de um alfinete. Uma partícula do tamanho da cabeça de um alfinete explodiu. Era uma matéria era uma energia tão condensada que em algum momento ela explodiu e deu base para tudo que existe. Tudo que existe hoje estava dentro da cabeça de um alfinete. Aí a gente abre ponto assim para várias filosofias. Ali a gente pode pensar, todos somos um, né? A gente tá entrelaçado, percebe? Todo mundo tá entrelaçado? Lembra quando eu falei que quando acontece com um elétron muda a carga dele e o outro muda instantaneamente? Se a gente pensar nisso, todos nós já tivemos entrelaçados em algum momento. Juntinhos, dentro da cabeça de um alfinete. O que nos forma, né? Por isso que a gente afeta um ao outro. Pensando em microescala. Pensando em grande escala, agora, porque eu disse que abre vários leques aqui para trabalhar. Toda pessoa que você cruzou na vida, que você teve contato energético, num nível micro, ela ainda te afeta. Só que quanto mais contato você tem com ela, quanto mais entrelaçado você fica com ela, mais ela te afeta. Por isso que às vezes a gente fala, por exemplo, mãe e filho, né? Poxa, quer um entrelaçamento mais forte do que a mãe e o filho? Tá dentro dela, não é? Por isso que dizem que a mãe sente quando o filho não tá bem. Porque esse entrelaçamento, ele continua. Por isso que a oração da mãe é tão potente. Por isso que toda essa função. Mas, também pensando com as pessoas que você convive. Quem tem ex aí tá ferrado? Brincadeira. Quem tem ex, quem tem o quê? Desculpa, não entendi. Quem tem ex tá ferrado, tá entrelaçado, poxa. Mas muito daquilo que a gente tava falando, da bagunça energética que a gente vive, também é os frutos que a gente vai dar, né? Tudo é causa e consequência, de novo. É uma das 7 leis universais. Só que é um jogo de probabilidade com tantos, vamos lá, com tantas variáveis que todas elas fazem sentido mais juntas do que separadas, entendeu? Tipo, se pegar isolado cada uma delas... É um jogo de variáveis. Perfeito o que tu falou. Perfeito. Não dá pra olhar, tá, mas agora isso e esquecer todo o resto. Aí a gente entra vários prismas que a gente pode olhar. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá pegando todo esse conjunto de variáveis e olhando um a um. Né? As feridas emocionais foi uma variável. Física quântica é outra. Astrologia é outra. Espiritualidade é outra. É um jogo de variáveis, literalmente. E aí a somatização de tudo isso tem um resultado. Muito isso. Na física quântica, inclusive, tudo é variável, né? A principal lei da física quântica como é que é? Tudo probabilístico. Nada é determinístico na física quântica. Só probabilidades. Só probabilidades. Inclusive, se tu pegar o modelo... E física quântica, desculpa, Vanessa, te interromper, mas física quântica hoje é teoria, né? Sim, perfeito. Só teoria, justamente, porque é tudo probabilidade. Por isso mesmo. É tudo probabilidade. Claro que eles fazem muitos experimentos físicos. Por exemplo, tem o colisor de partículas lá da Suíça, o CERN, né? Uhum. Lá dentro é só experimento de física quântica. Agora abriu aqui um no Brasil, ali em São Paulo, tem o Sirius, deram um nome pra ele. Inclusive ele tem máquinas que não tem no mundo inteiro, de colisor também.
está fazendo vários estudos estudando principalmente a matéria escura, que é aquilo que... o vácuo quântico. Eles estão muito focados em estudar vácuo quântico. Mas, por exemplo, que o Augusto falou da antimatéria. O que o colisor faz, por exemplo? Ele coloca 2 elétrons para se chocar. 2 elétrons de carga contrária, numa velocidade perto da velocidade da luz ou até maior. E o que acontece quando eles se chocam? Eles se desintegram. Então, quando esses elétrons se chocam, gera antimatéria. Antimatéria. Na verdade, o pósitron já é antimatéria. Se juntar o pósitron com o elétron, ele desintegra porque ele é antimatéria, ele é, né, carga contrária. Só que dali vem esse lugar que 2 energias, 2 massas, porque uma energia densa, ali não é massa, o elétron já é energia, né? Mas uma energia mais calculável. Quando ela aumenta ainda mais a velocidade dela, ela se torna nada de novo. Aí vamos lá, vamos para nossa consciência. A gente não está evoluindo a consciência? E quanto mais a gente evolui, mais a gente vai soltando a densidade. Quando eu começo a vibrar acima de 1000 Hz, eu não posso mais ter um corpo físico. Desintegra. Quando eu vibro acima de tanto, eu já não tenho mais corpo astral. Quando eu vibro acima de tanto, eu já não tenho mais corpo búdico e assim por diante. Vai chegar no momento que eu volto à energia de ponto zero, que é a energia do todo. Faz sentido? A energia base do universo, que é o que a gente chama de Deus. Que na verdade é a informação de tudo. É tudo e é nada ao mesmo tempo. Porque é tudo tá ali disponível, mas a princípio nada está colapsado. E isso é Deus, no final das contas, né? Porque é toda a informação possível, em todos os universos possíveis, e uma informação, uma inteligência, na verdade, porque informação é inteligência, uma consciência toda, né, na verdade, também. Aí vem a primeira lei hermética, tudo é mente, tudo é consciência, tudo é inteligência, tudo é informação, tudo é a mesma coisa. Porque no fundo, tudo volta ao vácuo quântico, ao nada, e o nada, na verdade, é tudo. Ai, gente, que papo de louco, né? Como explicar isso? Aí tem outra coisa, tá? Só 8% das pessoas no mundo conseguem compreender aquilo que a gente fala. Eu descobri isso. Quantos por cento? 8% das pessoas no mundo vai compreender o que você fala. Quando tu tem uma linguagem um pouquinho mais... Aí quando a gente começa a falar de energia de ponto zero, isso vai pra 0,0000000, alguma coisa. É muito louco, é papo de louco. Mas, enfim, essa tal da física quântica e todos os experimentos dela a gente consegue trazer para explicar a espiritualidade, a energia, aquilo que a gente fala e conhece num nível muito grosseiro da coisa, né? Porque, na verdade, imagina que a matéria escura é energia de ponto zero, então onde tudo é disponível. Qualquer flutuação dessa energia colapsa. Então imagina que a gravidade é uma flutuação dessa energia. E ela já se transforma, ela já tem uma força. Né? Tem várias forças ali que começam, que são as flutuações. Se a gente tentar trazer para explicar, imagina o mar. Se o mar fosse a energia de ponto zero, as ondas ali é a parte das flutuações que vão colapsando. Então a gente vê a onda, mas a onda não deixa de ser o mar, né? Ela não tá fora dele, ela é parte dele. E ela volta a ser o mar em algum momento. Ela dá uma volta a ser o mar. E aí, esse sistema, ele se retroalimenta, assim como o universo. Ele vai colapsando e conforme as coisas vão evoluindo, elas voltam para a energia de ponto zero. Colapsa, volta para a energia de ponto zero. Percebe? A gente se torna matéria na mais brutalidade possível, que é nós aqui, né? Que é os elementos, então seriam os elementos da natureza, porque depois eles vão evoluindo e vão se tornando consciências. A parte mais bruta é os elementos, né? Em algum momento ele se torna vácuo de novo. E o vácuo, por onde ele começa? Pelo elemento. Qual foi a primeira coisa que surgiu no universo? O hidrogênio. Um elemento. A primeira consciência. Na espiritualidade não estuda isso, Felipe? Que a consciência já começa lá no elemento? E aí ela vai evoluindo, vai evoluindo para um diamante, depois vai evoluindo para a terra, vai evoluindo para uma planta, para um animal,
vai evoluindo, volta ao vácuo quântico. Explode de novo como um elemento. E, gente, não tem fim. Essa é a tal da eternidade. É uma sequência que a gente vai... Não tem fim. O universo não tem começo, não tem fim. Porque isso é assim. Difícil. Difícil de entender. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando explicar a partir das referências que a gente tem, né? A gente nunca vai conseguir explicar da maneira que é. Mas dá para conseguir compreender como esse sistema funciona. E, de novo, outra lei do Kybalion. Assim em cima como embaixo. Assim como funciona na menor das partículas, vai funcionar na maior. Numa intensidade diferente, mas o sistema é o mesmo. Tudo é o mesmo. A planta não começa numa sementinha, a gente podia dizer que é um elemento, né? E ela vai juntando gás carbônico do ambiente, vai juntando água do solo, nutrientes, vai crescendo. Depois o que ela faz? Ela morre e volta para onde? E se torna o que de novo? O corpo faz isso. A consciência faz isso. Infinitamente. Infinitamente. A planta ela morre, ela volta para o solo, se torna elemento de novo, vai formar outra planta mais uma vez. E isso não para. Entendendo que tudo isso veio da cabeça de um alfinete, né? Olha uma estrela. Pega o sol. Depois que acabar a combustão dele, que ele queimar tudo que ele tem para queimar, ele implode e ele vira uma nova estrela. Então, quando ele acaba toda aquela matéria, energia que ele tem, do nada, surge uma nova estrela de novo. A supernova vem disso, né? De uma estrela que consumiu toda a sua capacidade de combustão. É lindo ao mesmo tempo, né? Quem escuta a gente falar isso vai dizer, gente, interna todo mundo, porque não tem mais o que fazer.